Tá ótimo. Então, eu vou dar início. Boa noite a todos aí e espero que todos estejam com boa saúde, né, nesses tempos de Covid-19. O tema da apresentação de hoje é inteligência artificial e data science. A gente vai ver que existe uma grande correlação entre os dois temas, né? E um acaba se entrelaçando com o outro e trabalhando em conjunto para resolver problemas atuais, né? Vou dar vários exemplos e também não vou deixar de mencionar aplicações no caso do Covid-19, porque o número de aplicações usando data science e também aplicações em inteligência artificial é, na busca de soluções, né, é um número absurdo. Então, a agenda para hoje, eu vou fazer uma pequena introdução dessa temática, vou falar sobre as aplicações que envolve tanto inteligência artificial quanto data science, né? O data science é a maneira britânica de falar, o pessoal dos Estados Unidos chama data science, e o conjunto de aplicações usando o Covid-19, né? E uma breve introdução sobre isso daqui, e depois eu vou falar sobre a inteligência artificial, que pode ser que não seja o todo do conhecimento de todas as pessoas, porque existem várias turmas que estão participando, e pode ser que alguma já esteja adiantado, que tenha noções de inteligência artificial, e outras ainda estão numa fase ainda que vai estudar esse tema. E depois eu vou estreitar a questão de data science e depois finalizar. Viu? E no final eu vou também colocar alguns links dessa apresentação. Então, vou dar o início, né, é, falando sobre as definições. A melhor definição para a inteligência artificial é de uma autora chamada Eliane Rich, que ela tem um livro, né? E aqui tem uma definição de 93 dela, de Eliane Rich e Kevin Knight, que ela fala o seguinte, que inteligência artificial é o estudo de como fazer com que os computadores realizem coisas que, no momento, as pessoas fazem melhor. Por que essa definição ela é interessante? Eu vou passar uma série de outras definições de inteligência artificial, mas essas outras definições elas são meio que estáticas, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, reconhecimento de voz. Hoje você tem no seu smartphone um aplicativo que reconhece voz. Então você vai falando, ele reconhece e pode até fazer uma busca, selecionar uma música. E isso, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, era considerado inteligência artificial. Hoje, como isso ficou muito comum, a gente deixa, pela definição que a Liane Rich passou da inteligência artificial, a gente deixa de considerar isso inteligência per se, inteligência artificial na definição primeira da palavra. Porque hoje é uma coisa banal, hoje qualquer celular com um aplicativo de reconhecimento de voz faz. Então, essa definição de inteligência artificial, ela sempre puxa para a fronteira da tecnologia. Ou seja, por exemplo, essa definição daqui 100 anos vai ser válida, porque ela vai falar que inteligência artificial é o estudo de se fazer computadores realizarem coisas que, no momento, pessoas fazem melhores. À medida que a maneira como as pessoas trabalham e vai melhorando, a própria inteligência artificial vai acompanhando, e esse conceito pode ficar obsoleto. Opa, vou pedir para vocês abaixarem ou mutarem o seu microfone. A segunda definição é a definição de ciência dos dados, né? É data science, que um termo que é interessante e consagrado é que data science é um termo usado para descrever o processo de transformação de dados em conhecimento. Hoje a gente vive numa sociedade onde tem zilhões de fontes de dados, seja
seja colocar dados, obter esses dados via celular, ou dados via Facebook, ou dados da web, etc. E um desafio hoje é fazer com que esse mar de dados seja transformado em um conhecimento útil. Oi? Então, essas são as duas definições básicas que a gente vai trabalhar hoje, né? A inteligência artificial, colocando nesse diagrama, que a gente chama de diagrama Venn, ele é uma intersecção que fica entre a parte de ciência dos dados, a ciência cognitiva, a ciência que estuda todos os processos de conhecimento mental, né? E a, a área de machine learning, que a gente vai especificamente abordar em algum dos slides, que é o aprendizado de máquina. Então, numa visão meio simplista, né, a inteligência artificial ela comunga nesse intervalo de mundos entre ciência dos dados, ciência cognitiva e ciência aprendizado de dados. Com relação às aplicações, o grande tópico hoje, por incrível que pareça, de aplicações em data science, e uma das ferramentas de data science é utilizar o aprendizado de máquina, são em aplicações no combate ao Covid-19. Eu vou passar uma série de slides onde são feitos esses usos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina e das várias formas de dados que a gente tem. Então, eu passei um link de um site. Esse site, se você for ver, ele é da Índia, porque o pessoal da Índia está enfrentando um sério problema, né, tal como a gente está enfrentando e o mundo todo, mas lá são aproximadamente quase 1 bilhão de pessoas, né, tal como a China. E na China, quando houve essa epidemia, ela foi contida numa das províncias da China, diferente do resto do mundo, onde você tem a entrada desse vírus por todas as suas fronteiras. Então, na China, na Índia em especial, muita gente está estudando e aplicando ferramentas de data science na luta contra o Covid-19. Curiosamente, há 4 dias atrás, houve o primeiro Zoompósio, que é um simpósio usando a ferramenta Zoom, que acho que grande parte de vocês já devem ter usado, né, para fazer videoconferências com colegas ou também a trabalho. E esse encontro foi feito no dia 2 de abril desse ano, né, ou seja, 4 dias atrás, e aí participaram esses diversos especialistas, e todos eles na área de data science, e especificamente para combater e lutar contra o Covid-19. Por que esse interesse no caso do Covid-19? Aqui tem alguns pontos que estão relacionados, né? Ele é uma pandemia, né? Virou uma pandemia no mundo todo. Ele tem um crescimento exponencial de casos, porque existe um modelo matemático que, quando uma pessoa entra em contato com a outra, você está num grupo, provavelmente vocês chegaram a ver diversos vídeos na internet que mostra como é que é a expansão desse vírus, né? E uma das maneiras de conter esse avanço dele é via isolamento, para poder a carga do SUS, por exemplo, no caso brasileiro, poder atender toda a demanda de casos que vão surgindo e não ter um colapso direto e aí causar a morte de milhares e milhares de pessoas. Então, aí tem o papel da inteligência artificial no uso para emergências globais na área da saúde. Então, por exemplo, aqui tem a pesquisa do vírus usando a inteligência artificial, tem a pesquisa de drogas usando também inteligência artificial. Eu vou comentar num dos slides como que o pessoal busca essas drogas usando alguns algoritmos, né?
e a parte de automação dos processos de saúde, e também uma grande parte de predição de como esse vírus está se propagando usando técnicas de inteligência artificial. E, por último, aqui, o tópico dessa outra apresentação era como lutar contra o coronavírus usando Big Data, que é quando você possui uma massa de dados muito grande e principalmente dados que não são estruturados, ou seja, dados que estão soltos e você precisa fazer uma limpeza neles, uma correlação, para depois aplicar um processo de ciência de dados para você tirar o conhecimento dessa massa de dados. Então, por isso que o coronavírus hoje é um típico caso onde essas ferramentas são utilizadas. Aqui tem um outro vídeo de um outro site de uma pesquisadora na Índia. Aqui vocês veem, pessoal de computação, aqui tem um nome de um arquivo e a extensão dele é IPYNB. Então, esse daqui é um notebook em Python. E essa noção de notebooks, quando você examina Python no ambiente de data science, você consegue formular todo o seu problema, colocar todos os seus dados numa página web. Aqui, por exemplo, essa pesquisadora indiana, que ela está aqui, ó, ela consegue pegar dados de como foi propagado o vírus, né, em diversos países, né, e ela tenta usar ferramentas de aprendizado de máquina para modelar como que vai ser a propagação no país dela, né, em específico. E então ela usa, no caso aqui, Python, e usa o que a gente chama de um notebook. Se vocês forem enfronhar na área de ciência dos dados, vocês vão ver que o uso de notebooks, ou seja, dessa ferramenta que fica na nuvem, onde você coloca os seus dados e coloca todas as operações que são feitas, né? Por exemplo, aqui tem um arquivo em CSV que mostra a série temporal de mortes globais, né? E aí ela tem também toda a parte de códigos quando ela opera em cima dessa base de dados. E aí ela consegue fazer uma previsão desses modelos. No vídeo dela, ela comenta que uma das ferramentas que foi usada foi um processo integrado de visão de máquina e machine learning. O que o pessoal usou na China? Na China, ultimamente, se você for lá, você vai ver que vai ter um número de câmeras absurdo. Em toda a cidade você vê câmeras espalhadas. E essas câmeras, no caso, elas foram adaptadas para coletar dados de pessoas e, especialmente, coletar temperatura corporal. E essa aplicação ela fechava um loop. Ela coletava a informação, media a temperatura do corpo da pessoa e quando ela via que uma pessoa indeterminada tinha uma temperatura muito quente, ela pegava a posição dessa pessoa via celular. Aí entra uma questão também de ética, que vai ser um dos tópicos que vai ser desenvolvido nessa série de palestras, né? E nessa questão de monitoração pode ser controversa, mas pelo menos aqui eles estão fazendo um bom uso das informações capturadas. Então, essa aplicação rodava numa câmerazinha e ela monitorava pessoas e pegava a temperatura, e se tivesse um caso de alguém com uma alta temperatura, ele rastreava a pessoa, atualizava o banco de dados e mandava uma mensagem para essa pessoa buscar um serviço de saúde. Então, é um uso extremamente sagaz, né, de inteligência artificial, de ciência de visão de dados, né, alimentando toda essa parafernália de ciência dos dados. Aqui, com essas informações, eles conseguiam obter informações para alimentar os modelos deles. Aí eles fizeram o Detran é aqui no Jardim América também, é fácil de ir lá. Por favor, se abaixa o seu microfone.
Aqui ele tem um comportamento de como foi a progressão da doença na Coreia do Sul, como foi feita essa progressão na Itália, né? Ah, aqui na Coreia do Sul, em especial, eles usaram essas ferramentas mais inteligentes, utilizando redes celulares, utilizando esses sensores, e por isso que eles conseguiram, em um determinado ponto, diminuir o ritmo de crescimento, porque usando toda essa inteligência, eles conseguiram separar as pessoas e direcionar essas pessoas para o tratamento. Já na Itália, infelizmente, não foi feito isso. Sabe-se que em Milão, o próprio prefeito de Milão falava que Milão é uma cidade que nunca iria parar. E ele recentemente apareceu em televisão se desculpando do fato. E com isso, o pessoal da Índia atualizou um modelo e está atuando com antecipação para conter a doença num país que tem quase 1 bilhão de pessoas, ou até mais. Uma das ferramentas que o pessoal também usou, e essa que é interessante, é uma ferramenta de inteligência artificial chamada Blue Dot. É uma plataforma de inteligência artificial que ela traqueia, ela acompanha as doenças infecciosas ao redor do mundo. E ela levantou um flag, ou seja, bem antes da explosão do coronavírus, ela já tinha detectado que tinha muitos casos de pneumonia que eram não comuns acontecendo no mercado de Wuhan, na China. E isso aqui foi bem antes do anúncio que veio 9 dias depois. 9 dias depois, a Organização Mundial da Saúde falou que realmente estava tendo um surto de coronavírus novo nessa área de Wuhan. E tudo isso usando os algoritmos de inteligência artificial. Então, vocês podem depois acessar o site do Blue Dot, né, que é essa ferramenta especial para ela acompanhar, para traquear infecções. E a gente vai ver que uma das bases mais fortes desses algoritmos é a parte de aprendizado de máquina. Aqui tem um exemplo muito simples de que um lhe mostra o que é um aprendizado de máquina, uma visão bem simples mesmo. Basicamente, você tem aqui um conjunto de dados e aqui eu tenho uma regra que me mapeia o meu x para um valor de y, tá? Então, aqui no caso, eu estou multiplicando. Se eu tenho x igual a 1, o meu y vai dar 2. Se eu tenho x igual a 2, o y vai dar 4. No caso do machine learning, a gente não apresenta essa regra. Eu só coloco meus dados e eu coloco a minha resposta. E a minha máquina, ela tem que depreender, vendo os dados e vendo a resposta, ela tem que depreender qual é o modelo, qual a regra que está sendo embutida para ser feita isso. Então, em maneira bem grossa de falar, esse é um aspecto de aprendizado de máquina, onde a gente coloca alguns dados para ela e dá algumas respostas, e ela pode eventualmente descobrir, sem programar uma linha de código, ela pode descobrir quais são as leis que governam um determinado fenômeno. Então, ela aprende, através de regras, como que esses processos se desenvolvem. Então, essa é uma maneira meio simplista, né, de apresentar um aprendizado de máquina. A máquina, ela olha os dados e ela olha algumas respostas, ela tenta depreender daí qual que é o algoritmo que está sendo usado. Por isso que a gente chama de aprendizado de máquina, e tem diversas estratégias. A gente vai comentar um pouco mais para frente. Então, aqui tem um diagrama de como é o processo simplificado, né, de aprendizado de máquina. Então, ela começa com uma parte de coleta de dados. No caso aqui, no caso da Covid, eu tenho zilhões de dados médicos que são pegos e são processados por um algoritmo de aprendizado de máquina. Esses dados eles têm que passar por um processo de preparação, de formatação, de engenhariar esses dados num formato que seja interessante.
Depois eu passo por um processo de treinamento. Boa parte desses algoritmos de máquina, de aprendizado de máquina, eles usam redes neurais, e nessa parte de aprendizado eu preciso fazer um treinamento com as redes neurais, para aquela forma que ela possa depreender qual a regra que está sendo usada. Depois eu passo por um processo de avaliação, onde eu consisto o que ela está gerando e o que ela deveria gerar, e se tiver alguma diferença, eu faço por um processo de tunagem desse modelo, onde eu melhoro alguns coeficientes ou retiro algumas camadas, se for o caso de redes neurais, etc. Então, isso basicamente é um processo de aprendizado de máquina. Aqui, as fontes que são disponíveis, estou dando como exemplo também o COVID, eu tenho fontes de dados de organizações de médicas, eu tenho dados de satélite, que são alimentados, né, toda a parte de geolocalização, eu tenho dados de voos comerciais, quem está chegando, de onde está chegando, e eu tenho também dados da notícias de toda a parte de mídia, redes sociais. Então essas são todas as fontes de dados que são usadas nesse processo de coleta de dados. E se você for pensar, isso daqui gera um volume absurdo de dados, né? E aí você pode eventualmente usar estratégias de Big Data. No caso do aprendizado de máquina, ele especificamente ele ataca quatro problemas. O primeiro é descobrir uma proteína, porque basicamente eu tenho no meu vírus, quando ele infecta uma célula, ele tem receptores que se acoplam a uma célula humana. Esse processo que a gente chama de docagem. No caso de uma busca de uma vacina, eu teria que gerar uma proteína cujo formato geométrico ele se encaixaria, ele docava no receptor do meu vírus e desativava, seria como aqueles tentáculos do meu coronavírus, eu colocasse um tampão ali neles, aonde quando ele tocasse uma célula humana, ele não grudava mais. Então, basicamente, esse é o efeito da minha proteína. E eu preciso buscar um formato dessa proteína, que é um formato tridimensional, de forma que ela se acople a essa ponta do vírus. Porque uma vez que ela neutraliza essa ponta do vírus, o vírus ele não consegue mais se grudar numa célula, e aí não consegue mais infectar. Então, tem toda uma parte de bioinformática com relação ao estudo do formato dessas moléculas de proteína para se gerar a vacina. E isso está, diversos grupos no Brasil, inclusive, o Laboratório Nacional de Ciência da Computação está estudando exatamente isso. E para isso a gente precisa ter o sequenciamento do RNA do vírus. Como é um vírus, ele não consegue se replicar. Para ele se replicar, ele precisa se acoplar a uma célula e lá ele mudar todo o maquinário biológico da célula para começar a se reproduzir. E aí usa-se computação e machine learning para você tentar buscar uma proteína adequada. Um outro uso de machine learning também para esse tipo de problema é previsão dos modelos de infecção, de forma a você atuar antecipadamente em políticas públicas, para saber, por exemplo, quando que você pode liberar uma parte da população do isolamento social, e aí você faz esses estudos através de modelos. Então, através desses modelos, eles conseguem prever o que vai acontecer a curto prazo. E aqui, então, ele está falando que ele habilita hospitais e oficiais de saúde a ter um melhor planejamento dos recursos e de respostas. Uma outra aplicação, essa que é interessante, esse aqui, por exemplo, é um raio-x de um paciente que está com Covid-19 e do lado
ele está positivo para a Covid-19, e do lado eu tenho um raio-x do pulmão de um paciente que está negativo para o Covid-19. O que eu posso fazer? Eu posso usar aprendizado de máquina de forma a treinar uma rede neural, um algoritmo, de forma que toda vez que ele olhe essa série de, de chapas de raio-x de um paciente, ele rapidamente consegue convergir e falar se a pessoa tem ou não Covid-19. E aí ele elimina ajuda no processo de diagnóstico, acelera o processo diagnóstico simplesmente usando as imagens do raio-x do peito dessa pessoa. Então, essa é uma aplicação muito bacana. E tem uma outra ainda que é análise de imagens, né? E também de scans de câmeras e de pacientes, né? Como eles fazem imageamento, e ele ajuda médicos a predizer como resolver esse problema e diagnosticar mais rapidamente. E também a última contribuição do aprendizado de máquina, nesse caso específico, o problema é o seguinte, como minerar, ou seja, eu tenho uns zilhões de dados aí em mídias sociais, tenho Twitter, eu tenho jornais, eu tenho vídeos no YouTube, eu tenho texto, eu tenho conversas em WhatsApp, etc. Como que eu consigo minerar todo esse conjunto de coisas de forma a quê? Qual o objetivo? O objetivo é determinar, ou melhor determinar, como que a questão de sintomas e como que o vírus está se difundindo e qual a percepção do público com relação a esses efeitos. E tudo isso usa ferramentas que a gente chama de analytics, que são ferramentas específicas de data science para fazer análise estatística mais inteligente dos dados. Isso daqui é interessante. Existe esse site chamado Kaggle, que ele propõe competições em data science. E algumas dessas competições, elas são pagas. Então, por exemplo, ele lista um problema, que é aqui um desafio, né? Ele fala do que é o desafio e coloca diversos dados específicos. Aí, quem topa entrar nesse desafio, ele pega esses dados, bola um algoritmo para resolver. Geralmente, ele submete, ele fala aqui, um notebook, tal como aquela indiana que eu mostrei no início dessa apresentação fez, e lá ele tenta resolver um determinado problema. Alguns são bem pagos, tipo, se você apresentar uma solução, um algoritmo muito interessante, eles te pagam $200 mil, né? Quase um milhão de reais aí, dependendo da complexidade da sua tarefa. E recentemente foi lançado esse desafio aqui. É o desafio do banco de dados de pesquisa aberta em Covid-19. Basicamente tem o seguinte, eles estão colocando um banco de dados público aqui de 29 ou quase 30 mil artigos acadêmicos, todos eles com o foco em Covid-19, né? E também no SARS, que é um primo do coronavírus aí, e também outros vírus relacionados com o corona. E eles pedem que você desenvolva um ferramental para você poder analisar todo esse volume imenso de artigos e poder contribuir para a pesquisa. Então, essa competição ainda está aberta. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um cara que ele colocava como que foi, ele explicava passo a passo como foi a solução que ele deu, né? E a solução dele foi muito engenhosa, porque ele faz uma varredura no todo o texto e lá ele vai marcando tokens, por exemplo, período de infecção. Aí ele faz uma varredura desses 29 mil, desses 30 mil artigos e vê como que as pessoas convergem com relação ao período de
de infecção do vírus, etc. E usando essas ferramentas mais inteligentes de busca exaustiva em um volume de dados muito grande. Vale a pena, sim, se conhecer, se você quiser saber mais sobre a parte de Data Science, entrar nesse site, abrir uma conta e se familiarizar com as ferramentas que ele tem. E é bacana também que ele mostra as soluções dos problemas. Uma vez que foi feito o desafio, ele publica também como as pessoas foram trabalhando nas suas soluções. Aí eu começo a derivar um pouquinho mais sobre a parte de inteligência artificial, porque a gente comentou aí de machine learning, de redes neurais, de diversas ferramentas, né? A área de inteligência artificial, o termo ele foi cunhado em 1956, ou seja, aí uns 70 anos atrás, mais ou menos. Isso foi feito dentro de um seminário nos Estados Unidos, em Dartmouth. E nesse seminário participaram caras famosos, por exemplo, esse cara que tem uma cara meio maluco, mas o cara é um gênio nessa parte de inteligência artificial, que chama Marvin Minsky. Ele trabalha no MIT e ainda é um cara ativo de pesquisa na área, né? Publicou diversos livros e ele mesmo chegou a participar desse evento. Aqui tem um pequeno histórico da área de inteligência artificial, né? De como que ela evoluiu. Eu não vou discorrer com todo ele, eu vou deixar depois disponibilizado os slides, mas aí basicamente ele fala sobre a cada época, né? Então, por exemplo, de 1943 a 55, eles começaram a trabalhar e houve aquele evento que a gente mencionou em 56, onde apareceu o nome da inteligência artificial, e em 1950, vocês já devem ter ouvido falar do Alan Turing. O Turing é considerado um dos pais da ciência da computação, e eu vou mencionar sobre o teste de Turing logo em seguida. E aí vai passando por cada época, onde eles vão tentando desenvolver. Por exemplo, em 58 foi criado o Lisp. Lisp ainda é usado, é uma linguagem específica para trabalhar com inteligência artificial. Em 1966 a 73 foi uma fase em que o pessoal começou a colocar o pé no chão, né, com relação às aplicações de inteligência artificial, e aí teve, por exemplo, cancelamento de diversos programas nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Da década de 70, basicamente foram sistemas baseados em conhecimento, e aí apareceram o que a gente chama de sistemas especialistas, que eu vou mencionar logo em seguida também. E, curiosamente, tinha um que chamava Dendral, que ele buscava a estrutura molecular de algumas moléculas, e também tinha o MySim, que era um sistema especialista usado na área de diagnóstico médico para saber se uma doença era causada por vírus ou por bactéria. Isso o quê? Em 72, 50 anos atrás, aí, mais ou menos. Depois, na década de 80, até a atualidade, né, a inteligência artificial ela começou a virar uma indústria. Então, por exemplo, tem caso de máquinas fotográficas que ela usa para calibrar o tempo de abertura da câmera, usa um algoritmo de lógica fuzzy, porque ele é mais eficiente do que se você usar um algoritmo simples. E, por exemplo, também aqui já começa a aparecer coisas mais voltadas para a área de data science, mineração de dados, redes bayesianas. Nessa época também o Deep Blue, que é um computador da IBM, ele vence o maior jogador de xadrez do mundo. E para isso, se você for ver o número de algoritmos e de técnicas que ele usou nesse supercomputador chamado Deep Blue para vencer o melhor jogador de xadrez do mundo, foi covardia, porque eles usaram muitas técnicas. Em 85, apareceram tais agentes inteligentes,
nessa época estava aparecendo a parte da internet e também começou a aparecer o que a gente chamava desses robôs que atuavam na internet. Eu vou comentar também rapidamente sobre agentes inteligentes. E nessa época também começou a aparecer aplicações aí no Brasil, né, em grupos de pesquisa se despontando. Aqui são as áreas em que você tem inteligência artificial, jogos, diagnóstico, etc., né? A gente já comentou sobre o Covid aí, e tem grandes aplicações, né? Aqui a parte de modelos que é usado, eu vou pular esse slide porque o meu tempo tá escoando, já são quase 15 para 7 horas. Eu vou pular alguns slides. Aqui tem algumas definições, como eu mencionei, a melhor definição é a definição da Eliane Rich. Por exemplo, esse Barr e Feigenbaum, em 81, ele falava que inteligência artificial é a parte da ciência da computação que se preocupa em desenvolver sistemas computacionais inteligentes, isto é, sistemas que exibem características as quais nós associamos com a inteligência de um comportamento humano. Por exemplo, compreensão da linguagem, aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, etc. É uma definição, eu acho ela limitada. A que eu melhor considero é a da Eliane Rich, porque ela sempre coloca que inteligência artificial é você dotar de máquinas de uma habilidade que hoje humanos conseguem fazer. Proximamente ao que os humanos começam a fazer. E aqui tem um diagrama que ele mostra em 4 quadrantes como são classificados sistemas em inteligência artificial. Então, por exemplo, sistemas que pensam e agem racionalmente, a gente está nesse quadrante. Sistemas que pensam e agem como humanos, está nesse quadrante. Sistemas que agem como humanos, tal como esses robôs que os japoneses imitam seres humanos. E sistemas que agem racionalmente. Aqui tem uma coisa estranha, né? Você pode perguntar, pô, mas humano não é racional? Infelizmente, essas coisas às vezes não andam juntas. O fato de ser humano e de ser racional não é verdade. A gente vai mostrar alguns slides aí. Aqui tem uma outra definição de IA, eu vou pular devido ao tempo. O Charniak, todos esses são autores clássicos de inteligência artificial. Aqui um outro tema. Esse Kurzweil também é interessante, porque ele tem diversos livros, e tem um deles que ele comenta uma coisa interessante, que a gente vai falar em seguida, sobre o que ele chama de ponto de singularidade, ponto em que o raciocínio de máquinas vai ser maior do que o raciocínio humano. E lá uma das coisas que o pessoal comenta é que por volta de 2050, a melhor time de futebol do mundo não vai ser o Corinthians. Não, provavelmente vão ser robôs. Vai ter competições, as competições de robôs elas estão avançando muito, e se você colocar robôs que já estão começando a jogar futebol de uma maneira meio jocosa, mas em 2050 é provável que a dimensão de computação e dos algoritmos vão ser tão eficientes que eles vão ser imbatíveis e vão vencer qualquer seleção no mundo de futebol. Então vamos esperar para ver. Uma outra coisa que Kurzweil fala é que ele tem um livro que chama A Época das Máquinas Espirituais. Tem tradução em português. E ele menciona que por volta de 2100, máquinas elas vão conseguir apreciar artes. Por exemplo, eu coloco um quadro de Van Gogh e eu, humano, consigo olhar e inferir coisas. Hoje, se eu colocar uma máquina na frente com uma câmerazinha e falar, olha, o que você está vendo aí, não vai ter o mesmo nível de abstração de um humano. Mas o Kurzweil ele menciona que por volta de 2100, máquinas vão ser possíveis de ter essa abstração para apreciar arte. Então, o nível de abstração vai ser
bem próximo ao humano. Outra definição também que eu vou pular, e aqui chegou na definição da Eliane Rich, né, que ela menciona que, só recapitulando, né, que é o estudo de fazer computadores realizarem coisas que, no momento, pessoas fazem melhor. Então, é uma definição interessante. Aqui alguns exemplos do que eu já mencionei, né, nesse quadrante aqui, de sistemas que pensam como seres humanos, sistemas que atuam como seres humanos, sistemas que pensam racionalmente e sistemas que atuam racionalmente. O que é esse racionalmente? Aqui tem definições que você encontra no dicionário do Aurélio, eu vou pular, vou deixar depois para vocês verem com mais cuidado. Basicamente, a inteligência artificial ela tem esse objetivo de pegar tudo o que é conhecimento, fazer esse mapeamento entre conhecimento explícito e tácito. O que é um conhecimento explícito? Conhecimento explícito são conhecimentos que já são consagrados, seja ele em livros, em algoritmos, que tem uma receita de bolo que documenta isso. Mas boa parte dos conhecimentos que a gente tem, ele cai na categoria de conhecimento tácito. São conhecimentos que estão dentro das pessoas, um conhecimento que pode estar na sua caixa de e-mails, que lá tem vários problemas resolvidos e você tem uma receita de bolo ali para resolver que não está documentada de alguma maneira. Está lá na lista dos seus e-mails, ou pode estar em discussões de Twitters. Então, todas essas questões eles são chamadas de conhecimento tácito. Eles não são explícitos, não dá para usar de pronto. E aqui tem uma lista de algumas das técnicas de inteligência artificial, né? Sistemas especialistas, lógica difusa, raciocínio baseados em casos. E esses últimos aqui, ó, redes neurais, algoritmos genéticos e agentes inteligentes, eles são bastante usados, principalmente esses dois, no caso de machine learning. Sistemas especialistas, basicamente, é o seguinte, quando você preenche uma ficha de avaliação de cotação do seu seguro do carro, o banco ele te coloca, se você fizer a renovação via web, ele vai colocar uma série de perguntas. Qual a sua idade? Quantos filhos você tem? O seu filho vai usar o carro? Qual que é a idade dele? E essas informações elas vão sendo alimentadas numa rede de if-then else, tal como aqui, como um fluxograma, né? E ele vai tomando uma série de classificações. Aí ele avalia se ele vai te cotar um seguro mais alto, um médio ou um baixo, tá? Aqui tem um exemplo de avaliação de crédito de uma pessoa. Basicamente, sistemas especialistas usam um conhecimento explícito, porque ele é todo codificado em regras que são descritas por if-then else, numa linguagem. Já o contrário de um conhecimento de um sistema especialista tem uma lógica difusa, que é o que, como sistemas em lógica e humanos trabalham. Então, por exemplo, quando eu falo que se o café está quente, né, eu não vou querer saber, a resposta não vai ser, não, o café está a 23,37 graus. Você trabalha com a noção de quente ou frio, e basicamente lógica difusa ele trabalha com essa noção. Se eu perguntar se o dia está nublado, você não vai falar, não, existe a probabilidade de não sei quanto tanto de chuva, não. Você vai falar, não, ele está escuro, ou está nublado. E lógica difusa, ele trabalha com esse conceito que está mais ligado à questão linguística, né? O significado das coisas. E isso que para humanos é mais importante. E uma outra tática de inteligência artificial são raciocínio baseado em casos. Por exemplo, as empresas elas têm lá um conjunto de cases que elas já resolveram e tem uma inteligência embutida naqueles cases. E eu posso formalizar isso através de que a gente chama de um sistema de raciocínio baseado em casos. Aqui é a evolução da inteligência artificial, como a gente comentou, né, desde dos primeiros computadores aqui até 2020, onde eu tenho lá a capacidade de máquinas que tenham, por exemplo, aqui, ó,
em 2030, por exemplo, eu vou ter uma capacidade de processamento de um cérebro de um rato. Aqui em 2023, ele está falando que a capacidade de processamento vai ultrapassar o humano. Essa aqui, fatalmente, ele não está tão atualizado. E aqui em 2040, 2050, ele vai passar a capacidade de processamento do cérebro equivalente à de todos os humanos na Terra combinados. Foi o que aquele autor que eu mencionei, que é Kurzweil, tinha falado, que era chamado de ponto de singularidade, um ponto onde as máquinas elas vão começar a aprender umas com as outras e de forma que elas vão criar uma inteligência coletiva que vai suplantar de um humano. E redes neurais é uma ferramenta de uma área especial da inteligência artificial que é toda a base para se fazer boa parte dos algoritmos de machine learning, né? Então, aqui tem uma definição de um autor Arthur Samuel, do machine learning, machine learning, aprendizado de máquina, ele dá aos computadores a habilidade de aprender sem ser explicitamente programados. Foi aquele caso que eu mencionei bem simplisticamente, né? Que eu dou um conjunto de dados de entrada e a saída dele, e a máquina tem que inferir como que eu mapeio um grupo no outro. Basicamente, essas redes neurais elas aprendem através de padrões e elas possuem sensores e processadores, né? E ela é uma imitação de como o cérebro humano trabalha com seus neurônios. Aqui, por exemplo, é uma aplicação de rede neural para você identificar fraude em cartões de crédito. Ele baseia-se em informações de tipo idade, salário, o gasto mensal, a frequência com que a pessoa faz compra, a localização do pagamento, e através de uma rede neural ele consegue definir se teve fraude ou não em cima dos dados de um cartão. Aqui são algumas definições que inteligência artificial contrapõe, né? Então, eu vou passar rapidamente, porque eu vou querer atuar também, falar sobre a parte de Data Science, para finalizar a nossa palestra, que está quase 5 minutos aqui. Aqui é uma parte de agente inteligente, que a gente comentou. Um agente em si, ele pega um conjunto de percepções. Então, num sentido mais genérico, um agente é algo que vê um ambiente, pega a percepção desse ambiente, processa essas percepções e atua em cima desse ambiente buscando um objetivo. Quando ele é racional, ele busca atingir um objetivo, qualquer que seja esse objetivo. O vírus, coronavírus, ele é um agente racional. Por quê? Porque o objetivo dele é expansão no maior número de pessoas possíveis. Então ele tem lá um conjunto de sensores que ele vê no ambiente. Por exemplo, quando ele entra dentro do corpo, ele vai identificar células do pulmão, que é um alvo onde ele quer atingir. E uma vez que ele identifica isso, ele atua e conecta nessas células e começa a manipular essa célula de forma a reproduzir um máximo número de cópias desse vírus. Então, esse vírus em si, ele é um agente, só que é um agente vírus. Aqui tem as diversas contraposições que eu vou deixar para vocês, né? Para vocês refletirem devido ao tempo. Então tem a questão de construção e do estudo, né? A construção de equipamentos e a ciência cognitiva que estuda como eu modelo esse cérebro. A questão da invenção e da imitação. Então, muitos dos algoritmos que a gente mencionou, por exemplo, algoritmos genéticos, eles são uma cópia do que acontece na biologia. Aqui são as áreas que influenciam a área de inteligência artificial: filosofia, matemática, engenharia, psicologia, computação física, biologia e linguística. Então,
É uma fusão de diversas áreas aí. Aqui, o que cada uma tem para contribuir, eu vou deixar pular também. E aqui envolve aquela questão de racional, por exemplo. Aqui eu tenho uma explosão de Hiroshima e Nagasaki. Foi feita por uma pessoa inteligente, foram grupos de cientistas, mas é racional. Você está destruindo a natureza, está matando milhões de pessoas. Isso não é um comportamento racional. Aqui eu tenho a Serra Pelada, zilhões de pessoas correndo atrás do ouro, subindo e desmatando, jogando cobre, é, poluindo os rios com mercúrio. Eles estão buscando ouro, mas são seres inteligentes. Mas será que o comportamento é racional? Não é racional. E aí, por outro lado, eu tenho abelhas que são racionais, mas aqui elas estão trabalhando cooperativamente para gerar mel. Então, aí fica toda essa contraposição entre racional ou não, né? Infelizmente o tempo está acabando e aqui eu mostro o teste de Turing, né? Que antes era considerado um teste para saber se alguma coisa era inteligente ou não. Basicamente é uma sala que eu tenho de divisão. Aqui eu tenho um humano. Esse humano ele pergunta para dois nós da rede, que podem ser uma máquina ou pode ser um humano. E ele fala, o teste de Turing, que esse computador ele é inteligente se o humano perguntar várias perguntas a ele e ele conseguir responder de forma que esse humano acredite que ele seja não uma máquina, mas um ser humano. Essa definição ela é muito limitada e ela foi abandonada como definição de algo inteligente. Aqui tem uma série de vídeos que é interessante vocês verem depois, né? Vou deixar também os links. E alguns algoritmos que você vai estudar em inteligência artificial, algoritmos que têm busca, a representação do raciocínio através de cálculo de preposições, aplicações em tomada de decisão. Esse também é um outro material que eu sugiro que vocês possam ver, e vou deixar o link dele também. Esse aqui é de um professor da Universidade de Santa Catarina, da Engenharia de Produção e Sistemas. E aí, para finalizando toda aquela parte de data science que a gente comentou, né? Um cientista de dados ele tem que ser muito polivalente, ele tem que saber diversas dessas habilidades, né? Aqui tem toda a descrição, tudo bem que está em inglês, mas eu peço desculpas. Aqui, como que a área de data science interage com as diversas habilidades, né? E aqui, como é o processo de data science, que a gente já comentou, né? Que é coletar os dados, limpar esses dados eventualmente, fazer uma análise exploratória de dados, que a gente chama de EDA, uma análise exploratória desses dados. Depois disso, rodar alguns algoritmos e obter suas saídas e comunicar e tomar decisões ou melhorar um modelo e voltar novamente a esse ciclo de data science. Aqui são o passo a passo de uma rede de informação de data science. Aqui são os passos para se processar os dados. Aqui, como é formulado um determinado problema e algoritmos que são usados do tipo classificação de coisas, regressão, clusterização de informação. Então, por exemplo, os dados do Covid, eu estava tentando classificar, por exemplo, as chapas de raio-x de alguém que era positivo para o coronavírus de uma pessoa que não era positiva. E aí eu poderia usar um algoritmo de classificação em cima das imagens de raio-x do peito das pessoas. Aqui, regressão versus classificação. Aqui a maneira como são feitos o treino desses dados, né? Então tem dados de treino e dados de teste para você fazer, nesse caso aqui, reconhecimento facial. Aqui uma outra aplicação para definir classes de pessoas baseadas em atributos.
esse aprendizado de máquina, ele pode ser em modo supervisionado ou não. Eu vou deixar os slides para vocês darem uma lida com mais detalhes. Eu não vou assistir essa aula, não. E aqui, finalizando, os links e alguns livros que eu estou sugerindo e meu e-mail para contato. E aqui eu termino minha apresentação. Se houver alguma dúvida, eu acho que a Karina talvez tenha disponibilizado via chat, ou vocês podem enviar via e-mail que está anotado no final. Tá ok? Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Eu vi que a gente não tem chat aqui. Exato. O chat ele não está funcionando porque ele foi liberado via o AVA. Pelo menos foi a informação que o pessoal comentou. Eu vou pedir para vocês fazer o seguinte, como já são 7 horas, né, e muitos de vocês vão ter aula, anota o meu e-mail, né, eu vou disponibilizar a apresentação, e por e-mail eu vou poder responder a cada um de vocês. Tá ok? Eu agradeço a atenção de todo mundo, e espero que vocês tenham bons estudos e cuidem da saúde, que a gente vai vencer essa crise. Posso fazer uma Muito pergunta? Obrigada. Só uma Sim? pergunta? Sim, sim. Esses livros que você colocou me interessaram bastante. E eu queria saber se eu encontro em PDF, se eu encontro fácil em livrarias, se eu encontro... Como é que faz? Eu sei que tem alguns que estão em PDF. Eu vou tentar coletar esses links e postar também junto com a apresentação. Tá ok? Beleza, obrigada. Daisy, Obrigado. esses livros você consegue achar na parte da biblioteca online do UniBTA. Beleza. Excelente. Tá bom? Beleza, obrigada. Tá, ok. Nada. Bom, muito obrigado, pessoal, pela atenção, viu? Bons estudos aí, cuidem da saúde. Obrigada. Boa noite. Obrigada a você, muito proveitoso, gostei. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado, Professor, boa noite. Professor, parabéns, a palestra estava muito bacana e foi muito produtiva. Obrigado e boa noite. Muito obrigada, professor, pela disponibilidade de tempo e foi muito proveitoso para mim essa noite. Sim.